falar um pouquinho de empresas. Boa, vamos. Estava conversando com um amigo meu, né? Ele levantou o seguinte questionamento. O que ele precisa fazer para tornar o caixa mais saudável? Boa, trazer um pouco dessa organização pro caixa da empresa, imagino, né? Show de bola, Brunão. Cara, claro que cada negócio tem sua particularidade, seu segmento tem sua particularidade, cada empresa tem seu momento, né? Mas dois pontos que eu sempre converso com empresários que são fundamentais para essa organização e que às vezes eu vejo que são negligenciados. Primeiro dele, entender quais são os riscos do negócio, né? E às vezes o empresário ele olha muito para o risco operacional que está intrínseco ali dentro da operação, mas acaba se esquecendo de analisar outros riscos, como risco de mercado, risco de liquidez e principalmente risco de crédito também. A empresa está sempre avaliando e tomando ações para mitigar esses três tipos de riscos. É fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento do negócio. E um outro ponto também que, assim, parece ser simples, mas que na prática não é simples, é o conhecimento do seu fluxo de caixa. Então, o empresário e o setor financeiro ter total domínio do fluxo de caixa, entender quais são as principais datas de entrada, de saída de recurso, quais ações devem ser tomadas se tiver algum tipo de problema com algum cliente, com algum fornecedor. Eu diria que esses dois passos são fundamentais para essa organização, para a empresa passar a ser uma empresa superavitária e que tem um caixa saudável e organizado. Perfeito. E também, assim, pensando em empresas que já são organizadas, né? Boa. O que elas podem fazer para se tornar mais eficiente? Perfeito. Olha, muitas vezes eu vejo aquela empresa que ela é superavitária, ela gera caixa, mas esse caixa não é eficiente. Esse caixa está parado, esse caixa está às vezes numa aplicação ruim, uma aplicação, ele está único e exclusivamente colocado em ativos de liquidez diária. Então, o que eu julgo como importante são os sócios do conselho financeiro se reunirem e determinarem primeiramente uma política de caixa mínimo, que é aquela liquidez que a empresa tem que ter, muitas vezes baseada nos custos fixos dessa empresa, e também uma política de investimentos, né? Assim a empresa ela consegue determinar quais que são as necessidades de curto prazo, poucos dias, 30 dias, 60 dias, enfim, e o que ela consegue trabalhar pensando mais num planejamento de médio e longo prazo. Então, dessa forma, se você consegue combinar ativos que tragam essa relação de retorno, prazo, risco, enfim, você consegue trazer muito mais eficiência para o caixa dessa empresa, principalmente quando a gente fala aí de taxa de juros acima de 2 dígitos. Pensando agora, né, no nosso negócio, né, como você costuma atuar, né, com os clientes da Forto? Perfeito. Cara, olha, atuando junto com os assessores, né, eu gosto muito de conhecer o momento da empresa, né? Eu entendo pelo que a empresa está passando e como que a empresa está se planejando, seja para se organizar para os próximos anos, seja para buscar um crescimento nos próximos anos. Então eu preciso entender desse momento e qual que é o planejamento, justamente para discutir com os sócios, com o conselho, com o financeiro, sobre essa política de investimentos e como que a gente consegue organizar esse caixa de forma, como falei anteriormente, não ter problemas de liquidez para o curto prazo, mas também conseguir trazer eficiência para o planejamento de médio e longo prazo. Então, se eu consigo atuar junto com o financeiro do meu cliente, com soluções financeiras que vão trazer esse conforto para o curto prazo, mas que também vão trazer esse retorno para o médio e longo prazo, é aí que eu julgo que o trabalho está sendo bem feito. Perfeito. Obrigado, Chagas.